Paz comigo. O governo altera o projeto de mudança na aposentadoria para ver se consegue a aprovação do Congresso. Pistas que poderiam desvendar a tragédia com o avião dos Mamonas estão nas mãos dos fãs e não dos peritos. Uma surpresa no primeiro treino para o Grande Prêmio da Austrália. Novidade no futebol. A regra de impedimento vai ser mudada. Festa brasileira na final do pré-olímpico. Uma virada que deixou a Argentina em silêncio. Veja agora no Jornal Nacional. Crise na Polícia Civil do Rio de Janeiro. O diretor de polícia, delegado Hélio Luz, anunciou que entrega o cargo amanhã. O pedido de demissão acontece logo após a prisão dos dois mais procurados traficantes do Rio. Foram 8 meses de polêmica. Na chefia da Polícia do Rio, o delegado Hélio Luz combateu a corrupção e o crime organizado, mas provocou crises por dizer o que pensava sem medir consequências. Também mandou apreender os apitos dos defensores da maconha, que avisavam da chegada da polícia na praia de Ipanema. Foi o assunto do verão na cidade. Esta semana foram presos 2 chefões do tráfico, Jorge Luiz dos Santos, que comandava a quadrilha da favela de Acari, e Hernaldo Pinto de Medeiros, o E, considerado o maior traficante do Rio. A nova crise na Polícia do Rio foi causada por um problema antigo, salário. Segundo assessores do delegado Hélio Luz, ele está insatisfeito porque o governador Marcelo Alencar não cumpriu uma promessa, melhorar os salários se a polícia mostrasse serviço. Mesmo depois da prisão de alguns dos criminosos mais procurados do Rio, os salários continuam os mesmos. Um detetive ganha R$ 450 por mês. O delegado Hélio Luz foi para casa em Nova Friburgo e não quer aparecer, mas mandou dizer que vai entregar a carta de demissão amanhã. Segundo assessores, 2 dias antes da prisão do traficante UE, o governador teria prometido 53% de aumento para toda a polícia, se o bandido fosse encontrado. O governador deu outra versão, disse que foi uma brincadeira. Brinquei com ele. Vou fazer um decreto de ato de bravura seu se você me trouxer o E. 2 dias depois nós prendíamos o E. Então eu liguei para ele e disse assim, você não resiste a um ato de bravura, hein? A Polícia Federal vai abrir inquérito no Rio de Janeiro para apurar denúncia de que agentes federais faziam a segurança do traficante Hernaldo Pinto de Medeiros, o E. O traficante deve ser ouvido no inquérito. O chefe da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, sofre uma derrota na justiça americana e pode ter que fechar a Igreja Universal na Flórida. Edir Macedo está sendo processado por estelionato, roubo e fraude pela produtora de programas de televisão, Olé. A presidente da produtora, Isabel Norniella, diz que Edir Macedo fez uma proposta de compra de 80% das ações da produtora, usou os estúdios e depois cancelou o acordo, mas nunca pagou pela gravação de 3 programas de TV. Como o advogado do chefe da Igreja Universal não foi à primeira audiência, o juiz acatou como verdadeiras as denúncias e vai marcar uma nova audiência para estabelecer o valor da indenização. Se Edir Macedo for condenado, pode ter que pagar até 4,5 milhões de indenização e ainda ser obrigado a fechar a Igreja Universal na Flórida. Os advogados ainda podem recorrer. Os homens que controlam as regras do futebol chegam ao Rio de Janeiro e garantem: o tamanho do gol não vai aumentar, mas as regras de impedimento vão mudar. É a primeira vez que a International Board da FIFA faz uma reunião fora da Grã-Bretanha. A principal modificação seria o aumento no tamanho das balizas. Elas ficariam 50 centímetros mais largas e 20 centímetros mais altas. O presidente da International Board, Sir Bert Miliband, afirma que é contra essas números para você marcar todo domingo. Você já sabe, os números sorteados do Papa Tudo não se repetem. É por isso que você tem muito mais chances de ganhar e tem chance de ganhar muito mais, porque o Papa Tudo tem o maior prêmio. Ele é o único também com R$280 mil por série. Veja como é fácil concorrer nos sorteios especiais. São R$20 mil todo sábado para vocês. São 4 sorteios especiais. Hoje você vai concorrer a R$20 mil com o número que você tem neste espaço reservado ao primeiro sorteio com a data de hoje, 9 de março de 1996. Então prepare-se e boa sorte, porque começa agora o primeiro sorteio especial do Papa Tudo da Páscoa.
A colocação de todas as bolinhas em todas as esferas foi acompanhada pela auditora da London Bronx, que também fiscaliza o nosso primeiro sorteio especial. Eu lembro a você que em cada uma das esferas nós temos bolinhas de 0 a 9. Saiu o número 3. Anote o número 3, vá anotando número por número para que você possa conferir todos os seus títulos do Papatudo da Páscoa. Saiu a segunda bolinha, vamos ver qual é o segundo número para você marcar na noite de hoje. Saiu o número 1, anote também o número 1. E eu repito, vá anotando número por número para que você possa marcar daqui a pouquinho, né? Para você poder conferir em todos os seus títulos, todos os números sorteados hoje. Aqui está o número 4, anote também o número 4, a terceira bolinha. Temos mais 3 bolinhas para você e teremos muitos ganhadores com 20 mil reais para cada um deles. Saiu também o número 2, anote o número 2. Vamos retirar a quinta bolinha, serão 6 bolas para você marcar. Aqui está, saiu também o número 6. Quem sabe é o número que você está precisando? Vamos para o último número sorteado na noite de sábado de hoje e teremos muitos ganhadores com 20 mil reais para cada um. Saiu também o número 8. Anote também o número 8 e confira agora o número sorteado no primeiro sorteio especial. 314268. Se você tem esse número no espaço reservado ao primeiro sorteio especial do Papatudo da Páscoa, entre em contato agora mesmo com as nossas centrais automáticas de atendimento, porque você será um dos muitos ganhadores que o Papatudo fará mais uma vez em todo o Brasil, com 20 mil reais para cada um deles. Muito obrigado, auditório, obrigado a você de casa, um bom sábado e até amanhã ao meio-dia, quando estaremos de volta com o primeiro sorteio para você marcar mais e menos pontos. Tchau! Depois da aparição de um suposto ET em Minas Gerais, pessoas de vários pontos do país juram ter visto objetos voadores não identificados. Na Bahia e em Santa Catarina, cinegrafistas amadores chegaram a gravar imagens que até agora os especialistas não conseguiram explicar. Domingo, 8 da noite, no Fantástico. Deixa tocar. Você acha que eu quero falar com esse maníaco? Então, bota aí. Eu não entendo como ele pôde ficar tão violento de repente. Eu não entendo. Talvez Dona, seja eu. Não é você. Uma vez que um homem mostra que é violento, a tendência é piorar. Dona, atende, pelo amor de Deus. Atende. Dona, atende. Cada posição de cada peça, aonde caiu, como ela fraturou. Então, cada detalhe numa investigação, no campo, é muito importante. A equipe que investiga o acidente não grava mais entrevistas, mas garante que conseguiu retirar as principais peças que sobraram do avião. Segundo as normas de sistemas do Ministério da Aeronáutica, a responsabilidade pela preservação do local da queda e dos destroços é do próprio dono do avião. Só que até agora o empresário Antônio Nunes Galvão não apareceu. No Rio de Janeiro, o Departamento de Aviação Civil garantiu que os objetos recolhidos por fãs não comprometem as investigações. A comissão que investiga o acidente se reúne amanhã para ouvir a fita da comunicação entre o piloto do jatinho e a torre do aeroporto de Cumbica. A polícia de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, faz a maior apreensão de crack do país. A droga vinha da Bolívia e ia ser levada para São Paulo. 35 quilos de crack e 2 de cocaína pura estavam dentro da roda estepe de um caminhão. O motorista e um comerciante foram presos. O Congresso se antecipa e comemora hoje o Dia Internacional da Mulher, que é festejado amanhã. As parlamentares pediram mais respeito aos direitos das mulheres. Do lado de fora, 3 mulheres bombeiras escalaram os mais de 100 metros do prédio do Congresso e jogaram pétalas de rosas para as senadoras e deputadas. 9.000 toneladas de terra e pedras deslizam de uma encosta sobre a rodovia que liga o centro de Florianópolis às praias do norte, as mais procuradas pelos turistas. A chuva volta a castigar o Vale do Paraíba em São Paulo.
2.000 pessoas estão isoladas na zona rural de Pindamonhangaba por causa da queda de barreiras. Em Monteiro Lobato, o temporal destruiu o acostamento e derrubou barreiras na BR-50, estrada que liga a cidade a Campos do Jordão. A previsão do tempo para o Brasil. Chove nesta sexta-feira em todo o país e volta a chover forte no sudeste. As nuvens que vieram do centro-oeste para essa região se agruparam, formando uma frente fria sobre São Paulo. Amanhã, essa frente deixa o tempo nublado e chuvoso em todo o estado, parte do Rio de Janeiro, sul de Minas e nas outras regiões da grande área escura que vai até a Paraíba. Nas outras faixas do mapa, muito sol e calor, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Só não chove em parte do Rio Grande do Sul. A temperatura cai e não passa de 22 graus em Curitiba, 24 em São Paulo e chega a 32 no Rio de Janeiro. Flagrante incrível no primeiro dia do Rally de Portugal. Um espectador é atropelado. 3 amigos caminham na estrada e não notam a rápida aproximação do piloto Pedro Azeredo. O choque é inevitável. O espectador não sofreu nenhuma fratura grave. Observe no replay que um dos amigos consegue puxar aquele que está ao seu lado com a jaqueta vermelha. O terceiro ficou sozinho no meio da pista. Em instantes, o contra-ataque do governo para fazer as mudanças na aposentadoria. E daqui a pouco, a festa brasileira e a choradeira argentina na final do pré-olímpico. Noite eu rondo as estradas a te procurar sem encontrar. Porém quase sem paciência sigo ali buscar. Hei de chegar. Viaje com um guia completo e fácil de consultar. Timbaúba! Chegou o Guia Rodoviário ESSO. Aproveite, você ainda concorre a 40 carros. Passe num posto ESSO credenciado e... Viajo tranquilo então, com guia ESSO na mão. Ele devolve aos mais velhos a alegria de enxergar. Assista Gente que Faz. Um programa Bamerindos. Agora eu vou contar como vai ser a sua Páscoa. Aqui diz que você vai ter muita chance, mas muita chance de ganhar dinheiro. Aqui diz que você vai participar de 4 sorteios especiais. São 20 mil reais toda semana. E aqui eu vejo o maior prêmio dessa Páscoa. São 280 mil reais por série. 280 mil? Com tanto dinheiro assim, você já sabe como vai ser a sua Páscoa, não é? Papa Tudo, o maior prêmio da sua Páscoa. Compre o seu. Plantão Médico. Uma equipe lutando contra o tempo para salvar vidas. Nesta quinta, depois de Explode Coração, Plantão Médico. O governo vai alterar o projeto original de reforma da Previdência. A estratégia é para convencer os deputados a votar a proposta. Depois da derrota de ontem, os líderes do governo passaram o dia atrás de alternativas para mudar a aposentadoria.
Superada a perplexidade com a derrota, hoje foi dia de muito trabalho para os líderes governistas, reuniões e muita conversa para decidir o que fazer daqui para frente. Os líderes acreditam que a melhor estratégia é retomar o projeto original do governo. Acontece que o projeto propõe mudanças muito mais radicais para a aposentadoria. Por exemplo, extingue o Instituto de Previdência dos congressistas, acaba com a aposentadoria especial dos professores de primeiro e segundo graus e dos universitários. Estabelece que o trabalhador só poderá se aposentar depois de 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. E ainda cria uma contribuição dos inativos para a Previdência. O presidente da CUT já avisou, com esse projeto não tem conversa. O projeto do governo, para nós, não tem nenhum cabimento. Quer dizer, volta à estaca zero. O governo tem que desistir, é uma questão de bom senso. O projeto já foi condenado politicamente pelo plenário da Câmara dos Deputados. Mas os líderes governistas acham que dá para recompor a maioria em torno do projeto. Até porque ontem o governo perdeu por apenas 14 votos. Para tentar diminuir as resistências, os líderes vão propor que o projeto seja modificado através de emendas. Para costurar essa colcha de retalhos, será preciso negociar, no mínimo, durante mais algumas semanas. Só depois disso é que o projeto poderá voltar ao plenário para nova votação. Nós poderemos, daqui a 15 dias, exatamente, passando essa quarta-feira, na outra quarta-feira, 14 dias a partir de hoje, votarmos essa matéria em plenário. Os líderes do governo se reuniram hoje com o porta-voz da Presidência da República, Sérgio Amaral. Eles pediram pressa na divulgação da campanha publicitária de esclarecimento sobre as mudanças na aposentadoria. Segundo os líderes, a campanha já está pronta, mas ainda não foi ao ar por problemas burocráticos. O governo tenta impedir a instalação da CPI dos bancos. E o ministro da Fazenda diz que o governo não tem rabo preso. O plenário do Senado tinha uma calma aparente hoje à tarde. É que pela cabeça de todos passava o fato mais nervoso do ano, a criação da CPI dos bancos. Os líderes que apoiam o governo se reuniram para debater o assunto. Foi, na verdade, um relato da conversa que o líder do governo teve com o presidente da República pela manhã. O presidente disse que a CPI vai ser ruim para o país. A comissão de inquérito terá 13 membros, mas a oposição tem direito a apenas 4. No entanto, o autor do pedido da CPI acha que consegue instalar a comissão. Nós temos que mostrar à opinião pública, à sociedade, que alguma providência está sendo tomada, que o Senado não está sendo omisso. Uma CPI, com as características que aqui se faz no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, cria um pânico no mercado financeiro que pode afetar a credibilidade interna e externa do país, e isso no momento que a inflação é quase zero, não é bom para o país. Os aliados já começaram a pôr em prática um plano para adiar ao máximo a instalação da CPI. Para instalar a CPI, é preciso que os partidos indiquem os membros da comissão. Se eles não indicarem, não tem CPI. Aliás, como aconteceu com outras tentativas, como no caso da CPI das empreiteiras. E vejam bem, o líder do governo no Senado, os líderes do PMDB e do PSDB vão passar 10 dias na Alemanha. O presidente do Senado vai para Portugal. Tudo isso pode esfriar a convocação. Todos eles levam na mala um recado sutil do Palácio do Planalto. A CPI não pode sair. Exatamente a administração do presidente Fernando Henrique Cardoso, que vem enfrentando com coragem, com determinação e com transparência problemas que têm uma história que se projeta para muitos anos e que estão sendo enfrentados agora pela primeira vez com determinação nesse país. Temos condições de dar toda e qualquer explicação. Ninguém tem rabo preso nesse governo. A aprovação do requerimento para a CPI do mercado financeiro provocou nova queda das bolsas de valores hoje. Menos 4,41 em São Paulo e menos 5,25 no Rio. O presidente Fernando Henrique Cardoso critica os parlamentares que votaram contra o governo. Mas as explicações para as derrotas da CPI dos bancos e na reforma da Previdência vêm da bancada do governo. A oposição cumpriu seu papel. Todos votaram contra. Mas sozinhos não ganhariam essa. Na matemática da derrota, foi a bancada do governo que não alcançou os 308 votos necessários para aprovar o projeto da Previdência. Faltaram 14. A maior parte do não veio do PMDB, 38. E do PPB, antigo PDS-PP, 27 não. Mas isso não seria decisivo
se os partidos que elegeram Fernando Henrique tivessem votado sim. Do PSDB saíram 9 não e do PFL 7. Total 16 e faltaram 14. O presidente hoje ironizou os motivos do voto contra. O povo não quer mais ser enganado e cansou do eleitoralismo, cansou daqueles que se amedrontam diante do tamanho dos problemas. No Senado, a matemática da criação da CPI dos bancos não foi diferente. A maioria das assinaturas veio da bancada do governo, 16, das quais 11 do PMDB. Os senadores do Norte, mais distantes das sedes dos bancos, foram os que deram mais assinaturas para a CPI. Mesmo os oposicionistas reconhecem que o presidente do Senado, José Sarney, foi decisivo. Eles dizem que só teriam 19 assinaturas se o senador não tivesse acionado seu grupo na última hora, obtendo as assinaturas que faltavam. Após o surpreendente anúncio da CPI, o senador Sarney viajou para o Rio. Isso é um fato normal dentro do processo democrático em qualquer país. E o Brasil hoje é um país consolidado, com a economia estável. Os governistas lembram que o alcance da CPI não permite investigar os bancos no período do governo Sarney e que um ex-presidente da República deveria prever os transtornos de uma CPI. A quebra da invencibilidade do governo no Senado chegou à Câmara como um sinal. Candidatos a prefeito, com medo de ter seus nomes em painéis como inimigos dos aposentados, decidiram votar não. Aliados com queixas do governo também se encorajaram. As lideranças do governo, com excesso de confiança, não perceberam esses sinais e mantiveram a votação. Hoje, estudando a lição, reconhecem que a reforma da Previdência tem que ser mais discutida com a nação e pretendem reverter esse quadro com 2 armas: a lista dos aliados que votaram não e o reconhecimento de que o governo precisa abandonar o salto alto. Enterrado no Rio de Janeiro, o fundador do Banco Nacional e ex-governador de Minas, Magalhães Pinto. Ele morreu aos 86 anos de hemorragia digestiva. Políticos, amigos e parentes acompanharam o enterro de Magalhães Pinto no cemitério de São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. Dona Ruth Cardoso representou o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E ontem à noite morreu a irmã de Magalhães Pinto. Alice Magalhães Lins tinha 91 anos. Ela também foi enterrada à tarde no cemitério de São João Batista. A seguir, treinos da Fórmula 1 começam com uma surpresa. E daqui a pouco, os comentários de Maradona sobre a vitória do Brasil no pré-olímpico. Do fruto que nasce perfeito e é cuidado com mão de amigo, do grão que é colhido com jeito, vem o nosso café preferido. Tem aroma, tem paladar, compromisso de qualidade, tem pureza pra se tomar. Três Corações é café de verdade, tá na boca do povo esse nome e não mudam as opiniões. Tá na boca de todos o café Três Corações. Preço baixo Araújo tem. Na Pampulha tem Araújo, Avenida Antônio Carlos 7920, pertinho da barragem. E no bairro Ouro Preto, Rua Conceição do Mato Dentro 310. Alpiste pacote R$1,20. Sopinhas Nestlé Baby R$1,20. Creme dental Aquafresh tripla proteção R$1,99. Escova dental Aquafresh Flex R$2,20. Pode entrar e se servir. Araújo tem mais pra você. Vamos! Câmera, assine a Multicanal. Se você gosta de cinema, a Multicanal é uma TV a cabo com mais de 700 filmes por mês. São 4 canais só de filmes, com os clássicos de Hollywood, grandes sucessos e lançamentos. São mais de 30 canais via cabo, com o melhor dos esportes, variedades e informação. 24 horas por dia, sem necessidade de antena e com som e imagem perfeitos. Inclusive os canais que você já tem na sua TV. Assine a Multicanal. TV com liberdade de escolha. Acumulada é campeã! Acumulada é campeã! A Super Sena está acumulada e o bolão ainda vai crescer muito mais. Quem sabe agora é a sua vez.
Vai nessa! A sorte está logo ali, ao seu lado, em todas as casas lotéricas. Super Cena acumulada. Uma ótima dica do 5eng, o Sindicato dos Lotéricos. Boa sorte! James Belushi, o agente secreto mais alucinado do planeta. Ele é um selvagem. Seus métodos são totalmente imprevisíveis. Enlouquecendo de vez o perigoso mundo da alta espionagem. Olha, eu sinto a dor por você, tá? Real Man, Operação Extraterrestre. Filme inédito nesta quinta, depois de Plantão Médico, no Festival de Verão. A polícia de São Paulo indicia por homicídio o herdeiro da Agroceres, Frederico de Araújo. Preso ontem em Pato Branco, no Paraná, ele é o principal suspeito de ter matado o pai no dia 14 de janeiro. O trabalho de investigação dos peritos da polícia foi mostrado com exclusividade ontem pelo Jornal Nacional. A principal prova do processo é o exame que revela a presença de partículas metálicas nas mãos de Frederico de Araújo. Para os técnicos, não há dúvida sobre a autoria do disparo que matou o empresário Ney Bittencourt no dia 14 de janeiro. Mas a polícia agora quer saber o motivo do crime e começa a analisar outras provas, como o laudo da polícia técnica. A arma, que tinha pouco uso, estava arranhada e tinha resíduos de vidro, indicando que o revólver pode ter batido violentamente numa mesa do quarto. Pode ter sido provocado por uma briga, por um movimento brusco entre pai e filho. E ela também é importante porque você tem que considerar que a arma não estava caída sobre o chão. A arma estava como se estivesse guardada sobre a mesa, com papéis sobre ela. E isso não é situação que indique um suicídio ou mesmo um acidente. O laudo do IML mostra que o tiro foi disparado a queima-roupa. A bala entrou no peito da direita para a esquerda e de cima para baixo, mostrando que o empresário poderia estar sentado na cadeira do quarto quando foi atingido. Frederico de Araújo está preso numa cela especial aqui na delegacia. Ele continua negando que tenha matado o pai. O delegado Ivanei Caires de Souza ainda não decidiu quando vai interrogá-lo. Ele quer saber primeiro por que Frederico tentou fugir ontem em Pato Branco ao saber que seria preso. Os policiais contam como foi. A gente não conhecia a pessoa, eu particularmente como primo não conhecíamos a pessoa do Fred, e ele acabou entrando num prédio e saiu num carro tentando a fuga. Nesse momento nós saímos na sua perseguição e acabamos por abordá-lo quando ele tentava alcançar o caminho da rodovia de Chapecó, já com um veículo importado dele e com a mala no caminho. Ele disse que estava fugindo por orientação do seu advogado. O Frederico não fugiu em nenhum momento, ele foi preso na cidade onde ele se encontrava, dentro da cidade. Ele possuía até uma passagem aérea para São Paulo, ele vinha para São Paulo, onde ele teria uma reunião aqui em São Paulo com familiares. O líder palestino Yasser Arafat propõe uma conferência internacional contra o terrorismo no Oriente Médio para a próxima semana. É uma tentativa de retomar o processo de paz ameaçado pelos ataques suicidas de extremistas palestinos. 57 pessoas morreram nos últimos 4 atentados em Israel. A polícia palestina invadiu 30 instituições, inclusive escolas e clínicas mantidas pelo grupo radical Hamas. Foram apreendidas armas e coletes iguais aos que os homens-bombas usam em atentados suicidas. Na primeira reunião do Conselho Palestino, eleito em janeiro, o líder Yasser Arafat disse que é preciso arrancar as raízes da violência. Condenados os 3 fuzileiros americanos que estupraram uma menina japonesa de 12 anos em Okinawa, no Japão. 2 deles vão ficar 7 anos na prisão e o terceiro 6 anos e meio. O estupro provocou uma série de protestos contra a permanência de bases militares americanas no Japão. Acaba a polêmica. A corredora filipina Nancy Navalta bem que tentou esconder, mas os exames genéticos provaram que a campeã dos 100 metros é um homem. Nancy jurava que era mulher, mas também participava de provas para homens. Agora, a corredora, ou melhor, corredor, está proibido de disputar qualquer competição. Um estreante da Fórmula 1 surpreende no primeiro treino extraoficial do Grande Prêmio da Austrália. Este ano, pela primeira vez, a prova será realizada em Melbourne. A cidade, uma das mais bonitas do mundo, caprichou para a estreia.
Por isso, Melbourne lutou tanto para ter um grande prêmio de Fórmula 1. Assim ela se mostra para o mundo. Da realidade para o virtual, Melbourne quis testar antes de chegar a hora o que seria um carro de Fórmula 1 correndo pelas ruas do Albert Park. Seria mais ou menos assim, certo? Errado. Na animação, o computador previu o tempo de volta da pole position em 1:34,7, velocidade média de 195 km por hora. Do virtual para a realidade, a coisa é diferente. Em apenas um treino de reconhecimento, a pole já está em 1:33 e a velocidade chegando aos 205 km por hora. Tirar de Adelaide o direito de promover o Grande Prêmio não foi fácil. Melbourne é 3 vezes maior e 3 vezes mais rica e por isso preparou 3 vezes mais festas, que é como o australiano entende que deve ser um Grande Prêmio. O público aceitou o convite e está prometendo um recorde. São esperadas 200 mil pessoas para ver a abertura do Mundial de uma Fórmula 1 que insiste em desafiar todas as previsões. Por exemplo, o regulamento mudou para dar mais segurança, mas os carros não perderam rendimento. Outro exemplo, quem poderia imaginar que o nome Villeneuve estaria de volta à Fórmula 1? Jacques Villeneuve, filho do legendário Gilles Villeneuve, surpreendeu a todo mundo, principalmente Damon Hill, e fez o melhor tempo do treino. A Williams mostra sua força, mas não é só ela. As rivais estão na briga, inclusive a Jordan de Rubens Barrichello, 5º tempo no treino. Outros 2 brasileiros participaram do primeiro treino em Melbourne. Pedro Paulo Diniz, da Ligier, ficou com o 17º tempo e Ricardo Rossetti, da Footwork, com o 18º. Veja a seguir a festa brasileira no pré-olímpico. E a choradeira dos argentinos. Fórmula 1 96. Oferecimento McDonald's. Antártica. Ruffles. Pepsi. E chuteira Topper. Moço, a gente queria ver as panelas do Antônio Fagundes. Ah, as panelas Tramontina? Mas claro. Tá aqui, olha. Essa mesma. Mas é uma belezura. Eu vi que a senhora entende de cozinha, né, dona? É Dina. Agora imagina só pra lavar essa panela. E tem caçarola, frigideira. Mas dá pra fazer polenta? Dio santo, dá pra fazer tortelle, macarrone, risoto, bracciola. Posso embrulhar? Ah, frigideira. Tramontina, a gente faz tudo pra ver você feliz. Aquela viagem, um carro novo, muito dinheiro. Deixe sua sorte entrar em ação. Royal Bingo Savassi. Todos os dias jogadas e promoções especiais e muitos prêmios. Conforto e diversão na melhor casa de bingo da cidade. Venha ganhar no Royal Bingo Savassi. Sua sorte com o endereço certo. Cristóvão Colombo, 163. Preço baixo Araújo tem. Na Pampulha tem Araújo, Avenida Antônio Carlos 7.920, pertinho da barragem. E no bairro Ouro Preto, Rua Conceição do Mato Dentro 310. Alpiste pacote R$1,20. Sopinhas Nestlé Baby R$1,20. Creme dental Aquafresh tripla proteção R$1,99. Escova dental Aquafresh Flex R$2,20. Pode entrar e se servir. Araújo tem mais pra você. Tudo gira em torno da informática, por isso você não pode ficar de fora. A Data Control desenvolveu uma promoção para quem não entende nada de computador. Com pequenas mensalidades você faz um curso completo sem pagar nada de matrícula e nem de material didático. E ainda tem direito, se desejar, de ser encaminhado ao emprego de acordo com o mercado. Promoção assim só na Data Control. E amanhã é o último dia. Aproveite! Data Control Training School. A seleção brasileira campeã do torneio pré-olímpico já está de volta. Os jogadores chegaram comemorando a vaga para Atlanta e o título conquistado no empate contra a Argentina. Por pouco, eles não tiveram uma surpresa. Terceiro andar do aeroporto do Rio. As atenções se voltam para o homem que abandonou a seleção brasileira. Arilson e a família estavam embarcando de volta para a Alemanha. Sabendo que o desembarque dos ex-companheiros seria no mesmo horário, Arilson se disse disposto a descer um andar e rever os amigos.
Eu vou descer lá, dar um comentário nos meus amigos e dar um tchau para eles também, que daqui a 3 anos eu volto. Arilson não desceu e a torcida também não veio, para surpresa da segurança do aeroporto, que já tinha preparado até grades de proteção para a chegada da seleção brasileira. Assediados apenas por alguns funcionários e passageiros, chegaram ao Rio os autores dos 2 gols de ontem, Beto e Sávio, assim como o técnico Zagallo e a taça. Nada de festa, tampouco de falar muito sobre o futuro. Apenas que a seleção vai fazer um amistoso por mês, mesclando jogadores jovens e experientes. Vamos fazer experiências e chegar a uma conclusão. Os argentinos sentem o gosto amargo da derrota. Para o técnico Passarella, o Brasil ganhou o torneio pré-olímpico com a ajuda do juiz. O técnico Passarella acusa o árbitro de não ter marcado o pênalti nesse lance em que a bola bate na mão de Narciso. A imprensa argentina também chora a perda do título. O El Clarín, principal jornal do país, garante que o time de Passarella podia e devia ganhar o jogo. O Camisa 12, especializado em esportes, comenta os gols de Beto e Sávio dizendo: o baile só não começou por causa de 2 minutos fatais. E o La Prensa vai além. Um milagre deu o título ao Brasil. O craque Maradona tem uma desculpa para o insucesso. Para ele, a Argentina, quando enfrenta o Brasil, sempre é prejudicada por causa de João Avelange, o presidente da FIFA. Maradona já fez gol com a mão em Copa do Mundo e na época disse que, na verdade, foi a mão de Deus. Para o craque, o lance de Narciso faz parte da malandragem do futebol. Mas foi muito evidente e o juiz devia ter marcado o pênalti. Choro dos argentinos, euforia dos brasileiros. Na dramática decisão do pré-olímpico, os garotos de Zagallo ganharam o título numa reação histórica e deixaram mudos os 30 mil torcedores que lotaram o estádio de Mar del Plata. Em 97 jogos dirigindo a seleção brasileira, Zagallo nunca perdeu para uma seleção sul-americana. Ontem parecia ter chegado o dia. Por mais que o técnico gritasse, os erros se acumulavam. Os laterais não conseguiam cruzar, o ataque não acertava as finalizações e a defesa se confundia. Se aproveitando disso, a Argentina chegou aos 2-0, primeiro com Lopes. E depois, já no segundo tempo, com Delgado, o artilheiro do pré-olímpico, com 8 gols. Os 30 mil argentinos que estão no estádio enlouquecem. Zagallo mantém a calma e a estrela. O Brasil reage. Beto acerta o chute de longe e marca um golaço. Foi com a ceguinha, sinal que a cega tá melhorando, né? Os argentinos tomam um susto que logo vira pesadelo. A seleção brasileira empata 2-2. Sabe? O desespero muda de lado. Os argentinos apelam. Gonzalez é expulso. Os brasileiros mostram raça, talento e seguram o resultado até o final. Pela terceira vez, o Brasil é campeão de um pré-olímpico. Os jogadores oferecem o título a Zagallo, o paizão da garotada. É só um pai para eles, né? Porque tudo aí tem idade para ser meu filho. A festa que começou no campo não continuou no vestiário. O desgaste da partida obrigou os jogadores a fazerem ainda 15 minutos de exercício para relaxar. Mas o cansaço não tira dos jogadores o bom humor e o prazer de brincar com o prêmio e com os adversários. El Passarella, toda la vuelta vamos a dar. Venir, venir, que está comigo, es un amigo vas a encontrar. Y de la mano del Passarella, toda la vuelta vamos a dar. A estreia da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos vai ser no dia 21 de julho, no estádio Orange Bowl, em Miami. O sorteio que define os adversários do Brasil acontece no dia 5 de maio. Boa noite. Boa noite. Rede Globo Minas. Assista agora Explode Coração. Classificação 12 anos. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia. Dia Internacional.